Quando o assunto é o ser humano e a sua essência, surge uma pergunta: em que nos diferenciamos dos demais seres vivos? Alguns provavelmente vão dizer que é no aspecto intelectual, no uso superior da inteligência. Outros talvez digam que o que nos diferencia deles é a capacidade de comunicação. Outros também vão dizer que talvez seja o fato de podermos nos socializar com o nosso próximo. Embora tudo isso sejam alguns atributos pertinentes ao ser humano, eles não são exclusivos deles. Em um menor grau, nós também vemos animais agindo com inteligência. Também podemos ver os animais se comunicando entre eles, suas espécies, às vezes entre outras. Assim como também vemos eles agindo de alguma forma, interagindo socialmente também com a sua espécie e muitas vezes com outras. Na verdade, o que realmente diferencia o ser humano dos outros seres vivos é aquilo que a palavra de Deus nos traz como uma orientação, um ensinamento e uma luz com relação a esse assunto. Quando você lê Gênesis, lá no capítulo 1, verso 26 e verso 27, nós lemos assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nesse texto nós encontramos um detalhe muito interessante. Ali no início, no princípio do relato bíblico, no livro de Gênesis, nós encontramos o próprio Deus dizendo que faria o homem à sua imagem e semelhança. E depois o outro verso diz que nós fomos criados, homem e mulher fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É isso que nos diferencia dos demais seres vivos. Aquilo que mais é desprezado hoje. Porque hoje nós vivemos à luz da teoria da evolução. Teoria essa que diz que somos obra do acaso. Teoria essa que propaga a lei de que o mais forte, o mais adaptado, é aquele que pode sobreviver. E isso traz tristeza, sofrimento e falta de esperança, miséria a esse mundo. Porque se somos obra do acaso, se estamos aqui aleatoriamente, e se dependemos de capacidades, de dons que talvez não tenhamos, então que esperança nos resta? Por isso que na palavra de Deus nós sempre encontramos esperança e conforto para aquilo que necessitamos. Quando cremos e entendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, entendemos que somos obra da criação de um Deus de amor, que não somos obra do acaso. Você não é obra do acaso. Você é obra da criação de Deus. Deus permitiu que você viesse à existência porque tem um plano e um propósito para a sua vida. Vivemos hoje num mundo de pecado, de sofrimento. E esse mesmo Deus que um dia criou o ser humano deseja restaurá-lo. E para isso Jesus veio morrer no nosso lugar. Para isso Jesus pagou o preço com seu sangue, com seu sacrifício, para que nós possamos ter agora uma nova oportunidade e podemos viver em breve aquilo que Deus nos promete por meio da sua palavra, a eternidade ao lado de Cristo. Enquanto aguardamos, podemos nos confortar na palavra de Deus, com a certeza de que Deus é aquele que cuida, é aquele que zela e é aquele que nos prepara para o encontro com Ele. Paulo, falando disso, em Filipenses 1, verso 6, ele diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus vem, e Ele vem em breve para buscar aqueles que estiverem preparados. Enquanto Ele não vem, nós necessitamos então aguardar e nos preparar para esse encontro. Mas o meu apelo é para que você reflita na palavra de Deus. Entenda que você não é obra do acaso. Você não é um acidente, mas você é parte do plano de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. E o principal deles é a sua salvação, que você possa desfrutar da eternidade ao lado dele. Não perca essa oportunidade. Estude a palavra de Deus. Busque conhecer mais desse Deus enquanto é tempo. E logo você vai poder desfrutar então com Jesus dessa eternidade. Deus te abençoe ricamente.